grande história da humanidade, que começa na criação, passa pela terrível queda, contempla-se nessa história a redenção, nós sabemos que o caminho para o futuro direciona-se para aquilo que nós chamamos de consumação. Quando a história como nós a conhecemos, ela haverá de acabar no dia do Senhor. Há um dia, há um tempo, há uma intervenção final de Deus sobre a humanidade. E esse dia está chegando. E ele coincide com a segunda vinda de Cristo à terra, onde o reino de Deus haverá de vir com toda a plenitude, e nós aguardamos isso no nosso coração. E a sua vida em torno disso tudo? Onde está a sua vida nessa grande história de Deus? Nessa grande história dos homens? Você está em algum ponto disso tudo? Como a sua vida se conecta com esse propósito eterno de Deus? Como isso pode dar sentido a você, às suas escolhas, aquilo que você vive, aquilo que na verdade está no seu coração? Quando nós lemos o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, a gente vê Deus agindo e atuando com os homens de um modo geral, ou seja, Deus atuando com a humanidade como um todo. Assim é no Gênesis, com a primeira família. Depois, então, nós temos Deus agindo por causa da corrupção humana no dilúvio. Após o dilúvio, a humanidade recomeça na família de Noé, mas quando ela então começa a ter novamente o seu desenvolvimento, a humanidade se levanta contra Deus na Torre de Babel, e aí de repente a gente vê a Bíblia mudando o cenário do modo com que Deus trata a humanidade, quando no capítulo 12 de Gênesis, que eu convido você a abrir, Deus chama um homem especificamente. Entre todas as famílias da terra, Deus chama uma pessoa e sua família. E esse chamado redentivo da história de Deus agindo na nossa história, ele se expressa nesse chamado dessa figura, desse personagem cujo nome era Abrão ou Abraão. E aí assim nos diz Gênesis 12 a partir do verso 1. Depois de toda essa ação de Deus com todos os povos e com toda a humanidade, então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Que coisa tremenda. Deus diz: eu vou usar você, Abraão, para abençoar a terra. E vou fazer de você o pai de muitas nações, de muitas pessoas. Quem conhece a história de Abraão sabe uma coisa sobre ele e sua mulher. Deus promete isso, mas os dois não podiam ter o quê? Filhos. Os dois não apenas tinham um problema de esterilidade, como os dois já tinham também uma idade muito avançada. Ou seja, além de um problema crônico que impedia a possibilidade do nascimento de uma criança, os dois também estavam numa idade que não é mais comum à mulher e ao homem poderem ter filhos. Mas Deus diz: sai da sua terra. Sai da sua terra, você vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu vou fazer de você realmente alguém que será o pai de muitos povos, o pai de muitas nações, e a terra, os povos da terra, serão abençoados através da sua vida. O que acontece logo depois? Vem um filho? Não. Não vem um filho. Se você ler o capítulo 13, o capítulo 14, você verá que muitas coisas acontecem. Por exemplo, ele de fato obedece e vai para a terra de Canaã, que é a terra que Deus promete para ele. Chegando lá, ao invés da terra lhe prover o que ele necessitava,
ao invés disso, há uma seca. Ele precisa descer para o Egito. Lá no Egito há uma série de acontecimentos difíceis. Depois você pode ler na sua Bíblia, no capítulo 13, no capítulo 14. Quando ele volta para a terra de Canaã, depois de alguns anos, ele tem problemas com seu sobrinho Ló, que o havia acompanhado. Ele tem que guerrear contra alguns povos, e nisso alguns anos vão passando. E há uma coisa interessante sobre nós. O tempo é um dos piores torturadores da nossa vida. Nós temos muita dificuldade de lidar com o tempo. Nós temos muita dificuldade de saber o que fazer. Quando nós esperávamos que algumas coisas acontecessem nas nossas vidas e os anos vão passando e essas realidades não se processam, elas não acontecem, elas não vêm, e nós olhamos e vemos a nossa juventude passando, e isso traz para nós uma grande angústia. Há inclusive algumas crises que todos nós experimentamos que tem muito a ver com o tempo. É muito comum, por exemplo, as mulheres, quando chegam por volta dos 30, 32 anos, viverem um momento muito delicado. Porque elas olham para si e percebem, principalmente dentro da vaidade feminina, da busca da mulher em ser a bonita, de ser alguém apresentável, ela começa a perceber assim, olha, a minha juventude mais intensa está passando. O que eu fiz da minha juventude? O que eu estou fazendo dos últimos anos que eu tenho na minha juventude? Os homens, como sempre, mais atrasados, né? Eles vivem uma crise muito parecida, chamada crise da meia-idade, ou seja, a gente demora mais a processar esse negócio. Então, quando a gente chega lá entre os 40 e poucos anos, 50 anos, é muito comum nós sentirmos o peso da idade. A gente olha e fala assim, peraí, eu já vivi mais da metade da minha vida. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha história? E aí alguns, às vezes isso é tão forte, tão intenso, que a pessoa dá um chute na profissão, joga para lá a mulher. Lembra aquela história? O fulano trocou de 40 por 2 de 20. Fica doido, vira adolescente. Não é? E tenta reparar o tempo. Agora você pense só. Deus fala para Abraão no capítulo 12, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer de você alguém que a terra toda vai ser abençoada, os povos serão abençoados através da sua família. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, alguns dizem que em torno de 15, e o que acontece? Não vem um filho. Aí a gente chega no capítulo 15 de Gênesis, abre aí comigo para você ver. Quando nós chegamos nesse momento, Abraão está desanimado. Abraão está totalmente abatido em relação à promessa que ele havia recebido de Deus. Isso porque os anos estavam passando e ele não conseguia contemplar aquilo que Deus lhe havia prometido como algo real, concreto, tangível. E aí no capítulo 15, então, nós temos Deus visitando novamente Abraão, anos depois do capítulo 12. E aí olha só o que está escrito. Depois dessas coisas, todas essas que eu citei, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Você já pensou Deus visitar você e falar isso? Como é que você responderia? Se Deus lhe visitasse e falasse assim, não tenha medo, eu sou seu escudo, grande é a sua recompensa. Mesmo sendo presbiteriano, você ia dar um aleluia, um glória a Deus, não ia? Que é isso? Eu já disse, presbiteriano faz isso, mas faz no íntimo. Bem lá no íntimo, né? Ele fala assim, aleluia, glória a Deus. Só que é lá no íntimozinho do coração dele. A gente só não põe para fora, não é? Você ia fazer isso, mas como é que Abraão responde? Olha só, mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possui Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum. O Senhor só não fez o que o Senhor falou. O Senhor está dizendo para eu não ter medo. O Senhor está dizendo para eu não temer.
O Senhor está dizendo que o Senhor é meu escudo. O Senhor está lembrado que anos atrás o Senhor me disse que eu teria um filho. E quem vai herdar a minha herança é um servo da minha casa. Eu não tenho filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Agora olha que coisa tremenda. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Assim será a sua descendência. Deus o leva para fora, lhe mostra o céu e fala: você pode contar as estrelas, Abraão? Vamos dizer que Abraão fosse capaz de contar. Que número aproximado ele chegaria? Naquela época não haviam telescópios como hoje. Os cientistas continuam tentando contar o número das estrelas. Os números mais recentes dizem que existem 500 bilhões de galáxias. Cada galáxia tem milhares de estrelas. E hoje nós sabemos que as estrelas passam de um número que é difícil até imaginar. A ciência diz, talvez um número próximo de 70 septilhões de estrelas no universo. Você tem ideia do que é isso? Você pega um 70 e acrescenta 22 zeros depois desses 70. Esse número é tão grande que se nós pegássemos todos os grãos de areia de todas as praias do nosso planeta, não daria o número de estrelas nos céus, no universo. E Deus diz: a sua descendência será como as estrelas. Será então que Deus está dizendo que vai salvar aproximadamente 70 centilhões de pessoas? Porque nós sabemos que a descendência de Abraão não é apenas aqueles que são descendentes sanguíneos dele, que possuem o DNA que ele possuía. Os descendentes de Abraão, segundo a Escritura, são todos aqueles que creem como Abraão creu. Olha o que diz o versículo 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Quando nós lemos o Novo Testamento diz assim, que descendência de Abraão são todos aqueles que creem na justiça de Deus em Cristo Jesus. A pergunta é então, o que Deus quer nos dizer quando prometeu a Abraão que salvaria pessoas como o número das estrelas dos céus? Eu não acho que Deus tenha um compromisso de estabelecer esse número exato, como as estrelas dos céus, mas o que Deus está dizendo é que Ele está intervindo na história de muita gente. A sua obra de transformação e salvação está alcançando séculos por séculos, milhares e milhares e milhares de pessoas. Isso quer dizer que nessa noite aqui talvez hajam algumas pessoas que Deus tem contado como as estrelas, para intervir na sua vida, para derramar salvação em você, para fazer de você descendente de Abraão, porque você haverá de ser um daqueles que crê. E há pessoas nas nossas famílias, nas nossas ruas, onde trabalhamos, em todos os povos, línguas e nações que Deus se propõe na grande história que Ele está construindo, salvar e alcançar. Gente que Ele conhece pelo nome, gente que Ele ama desde antes da fundação do mundo, gente que Ele propôs no seu coração salvar, redimir, resgatar e transformar as suas histórias. E que coisa tremenda é pensar que quando nós possuímos esta fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos agentes dessa palavra, nós somos proclamadores dessa mensagem de reconciliação com Deus,
nós somos chamados para resgatar os filhos e filhas de Abraão que estão dispersos longe de Deus através da mensagem de salvação. Mas há uma coisa tremenda também sobre como Deus não apenas está salvando muita gente, mas como Deus também está agindo nas gerações. No Salmo 105, versos 7 a 9, nós temos uma promessa tremenda sobre o modo pelo qual Deus está agindo na história, geração após geração. Veja o que diz o texto da palavra do Senhor. Ele é o Senhor nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ou seja, onde tem gente, Deus está agindo, Deus está atuando. Ele se lembra para sempre da sua aliança. Por 1000 gerações. Quantas gerações, gente? 1000 gerações da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac. Além de Deus estar salvando gente, muita gente, dizendo, olhem para as estrelas dos céus, assim é a descendência do meu servo Abraão. A Escritura diz que Deus está salvando gente de geração após geração. Só para nós termos uma ideia, se nós considerarmos como os povos antigos consideravam uma geração, o período de 40 anos, e nós calcularmos o tempo que Abraão viveu até o nosso tempo, nós teríamos então 3.960 anos aproximadamente entre o patriarca e nós. Quantas gerações nós temos então entre ele e nós que vivemos hoje? Cerca de 99,12 gerações. Aí talvez você pense assim, Jesus vai demorar demais a voltar. Porque se são 1000 gerações, não passou nem 100. Já pensou? Mas eu queria que você pensasse o seguinte, Deus não está dizendo que a humanidade precisa existir por 1000 gerações. O que Deus está dizendo é que se existissem 1000 gerações, Ele salvaria pessoas geração após geração. Isso significa que se os nossos filhos continuarem nessa terra, Deus estará trabalhando na terra. Se os nossos netos continuarem na terra, Deus continuará trabalhando na terra. Se os nossos bisnetos estiverem aqui, geração após geração, Deus estará salvando pessoas. Nós podemos passar e vamos passar. Mas a Escritura diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Esse é o Deus que age geração após geração. Mas quando nós olhamos para essa grande história, onde Deus criou todas as coisas e o homem se rebelou contra ele, na queda, nós sabemos que o clímax, o ponto alto de toda a história humana, está concentrado na figura de uma pessoa. Ele é o centro da história. Jesus Cristo de Nazaré. É interessante como muito antes, inclusive, de Abraão, lá ainda no Éden, a Escritura anunciava a vinda do Redentor. Quando Deus então diz à serpente, que a própria palavra de Deus nos esclarece que é Satanás, você vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher vai pisar a sua cabeça. Primeira promessa de um Redentor, em Gênesis 3,15. Depois nós vemos como a Bíblia nos mostra em Sete, aquele que invocou o Senhor, um Redentor. Como a Bíblia nos mostra em Abel, o justo que derrama o sangue, não sendo culpado, como um Redentor. Como Deus mostra em Noé, aquele que haveria de vir, o único no qual haveria salvação. Ele é a arca que salva. Como Deus anuncia em Abraão, aquele que é o pai de muitas nações. E em Isaac, aquele que seria morto
posto pela mão do próprio Pai para a remissão do seu povo, como Deus anuncia em Moisés, aquele que seria o grande libertador, como Deus anuncia em Davi, aquele que mataria o gigante que vem contra nós, contra o povo de Deus, como Deus anuncia em Jeremias, o servo sofredor, como Deus anuncia em todos os profetas, e toda a lei está vindo, está chegando, Ele é o Messias, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, e na plenitude do tempo, veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para a nossa redenção. Ele é o clímax de toda a história. De toda a história. A redenção de Deus sobre nós. E esse homem, que é mais do que homem, é o Emanuel, é o Deus conosco. É o eterno. É a palavra da qual tudo se fez. Esse que é muito mais do que um homem, veio em humilhação e habitou entre nós. Escolheu homens, como diz Marcos capítulo 3, 14, escolheu alguns para andarem perto dele, gente comum. Pescadores, cobrador de impostos, petistas da época. Tinha um tal de Zelote. Você não acredita, não? Mas por que vocês estão rindo, gente? Não estou entendendo. PSDBistas do tempo de Jesus. Eu acho que tinha até um Bolsonaro lá no meio, um camarada assim. Porque numa determinada situação, eles ficaram bravos assim: Senhor, manda que a gente pede fogo para acabar com esse povo. Aquele tipo fala assim: tem que matar todo mundo. Tem que acabar com isso. Jesus anda com esses homens. Em João capítulo 17, num momento crucial, naquela noite ele seria traído, ele seria preso, no outro dia ele seria morto. Ele diz: Pai, eu cumpri a obra que o Senhor me confiou, eu andei com esses homens, agora glorifica o teu filho. Chegou a hora, Pai, é a hora, mas cuida deles. Eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. E eu oro também por aqueles que virão depois deles. Você já parou para pensar que na noite que Jesus foi traído, naquela ceia, Ele orou por você? Eu peço por aqueles que virão depois deles e que serão meus discípulos. E Ele morre, cumpre a obra da redenção, ressuscita dentre os mortos, é glorificado diante do Pai, e antes dele subir aos céus, ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20. Ide, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine essas pessoas a guardar tudo o que eu ordenei para vocês, e eu vou estar com vocês até que a história acabe, até que haja a consumação dos séculos. Por isso que a gente faz discípulo. Eu não tenho discípulo nenhum. Ninguém é meu discípulo. Eu caminho com discípulos de Jesus, porque eu sou um discípulo dele também. A gente só tem um mestre. Apenas um mestre. Um único Senhor sobre nós. Agora a minha pergunta é: qual é a sua história dentro dessa grande história? Será que você tem percepção de como Deus tem te chamado? De como Deus tem cumprido a promessa dele a Abraão através de você, da sua vida? Olhe, Abraão, as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Porque a palavra poderosa do Evangelho, a salvação em Cristo Jesus, tem estado diante de você. Porque Deus está cumprindo o que Ele prometeu na história, e a sua história, tão pessoal, tão passageira, tão pequena dentro dessa grande história, está conectada com os decretos eternos de Deus.
Alguns já entenderam isso. Abriram seus corações e disseram: Senhor, eu sou pecador, estou longe do Senhor. E hoje eu tenho consciência do que Cristo fez por mim, e a Ele eu rendo a minha vida, a Ele eu rendo o meu futuro, nele eu coloco a minha esperança e em nada mais. As suas histórias já estão conectadas com a grande história que Deus está construindo. Mas há alguns que Deus ainda está atraindo para junto de si. E há outros que Ele atrairá. Porque o reino dele está sendo proclamado nesses dias maus em que nós vivemos. E Deus quer conectar a grande história que Ele está construindo com a história particular da sua vida. Eu quero terminar convidando você a olhar então para uma figura do futuro. É interessante que a Bíblia nos responde de onde viemos. Somos criação de Deus. A Bíblia nos responde por que somos como somos, porque temos tantas incoerências, tantos desencontros. Quando ela nos fala da queda e do pecado, da realidade do pecado na nossa vida. A Bíblia nos fala do que Deus fez por nós, de que Ele não se manteve longe diante da nossa desgraça, mas que Ele interviu na história e do modo mais amoroso que Ele poderia fazer ao enviar o seu próprio Filho para nos resgatar. Mas a Bíblia também nos dá uma imagem do futuro que está reservado para aqueles que se entregaram, que se colocaram nas mãos do Senhor. Por isso eu quero te convidar a abrir agora em Apocalipse, no capítulo 7. Aqui nós temos uma visão do futuro. O que acontecerá no desfecho dessa grande história, quando Deus trouxer para si todos aqueles que estão debaixo do poder do sangue purificador de Jesus? O que está prometido a nós? Veja só que coisa tremenda, capítulo 7, a partir do verso 9. Eu quero ler essa passagem bem devagar, porque eu quero que você preste atenção em cada palavra desse texto bíblico. Se você, inclusive, quiser fechar os seus olhos e só contemplar pela fé a visão dessas promessas, você pode fazer isso. Assim diz então Apocalipse 7, a partir do verso 9. Uma visão do futuro. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará
as fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Essa é a promessa para aqueles que abraçam a grande história de Deus na sua pequena história de vida. Tem algo que pode dar mais sentido para você e para a sua existência do que isso? Tem algo que pode ser mais encorajador e motivador do que ter uma vida rendida ao Deus que age em toda a história? Tem algo que pode ser mais importante do que ter Cristo como Senhor da sua vida, tornando assim a sua vida descendência de Abraão? Tem algo mais urgente do que nós anunciarmos a salvação do Cordeiro de Deus sobre aqueles que estão nos seus pecados? Curva a sua cabeça. Nós vamos orar diante do Senhor. Quero dar um tempo para você colocar sua vida diante de Deus. Pergunte: onde está a minha história, nessa grande história de Deus? O que Ele me chama a fazer e a construir nesse tempo? Enquanto você ora e coloca a sua vida diante dEle, nós vamos nos preparar para cantar que era, que é e que há de vir. E se até aqui você tem vivido como se Deus fosse um ser muito distante, nessa noite é o Espírito Santo que pode te convencer de que Ele é o Senhor da história e que Ele quer ser o Senhor da sua vida. Que a Ele você deve render todo o passado, confessando que você viveu longe dEle, mas dizendo: a partir dessa noite, eu quero viver para Ti, Senhor. Eu quero fazer parte dessa grande história que o Senhor está construindo na humanidade. Eu quero estar naquele dia, nesse lugar, onde o Senhor enxugará